Então, bom dia, pessoal. A gente vai começar aqui a nossa aula sobre a análise de algoritmos em Java. Na verdade, a gente vai analisar um problema bem clássico assim, da computação, que ele é bem interessante, que de natureza recursiva, tá? Quem que já ouviu falar aí nesse problema de torres de Hanoi? Quem que já brincou com torres de Hanoi? A gente fez no período passado. Com os disquinhos de madeira? Não, o professor pediu pra gente fazer um algoritmo de torre de Hanoi. Foi no Ó, lab. legal. Então a gente é bom, ele é um algoritmo muito clássico, é igual quando a gente vai analisar. A gente sempre tem que analisar os algoritmos clássicos, porque assim, se você não sabe o clássico, como é que você vai saber o não clássico, né? Então a gente é ótimo que vocês me ajudam, porque eu acho esse problema difícil pra caramba de entender sem ser de forma algorítmica. É, então assim, Torre de Hanoi, eu nem sabia disso. Eu que estava conversando com o Karan sobre essa aula. Aí ele falou comigo que esse problema aí, ele vem lá do Vietnã. Eu nem sabia que era. Mas ele não sabe se é do pessoal do Vietnã ou é o que, tá bom? Mas ele é o seguinte, então resumindo aqui as nossas regras, a gente tem três torres, né, que são aqui representadas por essas hastes aí, num tabuleiro, vamos falar assim, um tabuleiro bem primitivo. E a gente tem disquinhos que eu não sei se elas representam as torres, as pedras das torres, ou sei lá. E a gente tem um objetivo. Um objetivo que é de mover todos os discos de uma haste para outra, né? Da haste aqui que eu coloquei o quadradinho, para a haste final, que seria a haste da bolinha, certo? E para a gente fazer isso, a gente tem duas regras. A primeira regra é que eu só posso mover um disco por vez, certo? Opa, sempre quando eu vou selecionar. Eu só posso mover um disco por vez e quando eu vou lá e movo, né, eu nunca posso colocar um disco que ele tem um diâmetro maior em cima de um disco que tem um diâmetro menor. Tá? Eu tenho essas duas regras e respeitando essas duas regras eu tenho que fazer essa movimentação e a ideia seria fazer isso no menor número de passos possíveis. Tá certo? Acho que a regra é tranquila para todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ilustrar aqui como que a gente resolve esse problema da Torre de Hanoi. Assim, esse é um ótimo problema, assim, se você tiver com o seu sobrinho e tal, mais novo, a sobrinha mais nova, e o menino ou a menina tá te enchendo o saco muito, você entrega esse problema aí, né? Geralmente tem uns brinquedinhos, coloca um tanto de disquinho lá e aí a criança fica brincando lá um tempão. Tá? É só você não entregar a chave a cereja do bolo, né? Que é a resolução do algoritmo. Ô Ian, eu não sei se é você que toda aula fica me trollando com as piadas que eu faço aqui. Eu sei que tem um que me trola sempre, assim. Ah, é o Léo, é verdade. Ele falou que o tio dele era padeiro da última aula. Bom, então tá. Pra gente construir esse algoritmo de uma forma bem tranquila, sem ficar confuso, porque eu fico confuso, a gente vai fazer a resolução mais tosca possível. Tá? Que aí a gente vai, a partir dessa solução tosca, que a gente pode falar que na verdade é o caso base da nossa recursão, ele é um algoritmo recursivo e a gente vai enxergar isso, a gente vai fazer com dois disquinhos, tá bom? Então, eu vou representar aqui sempre o meu início com o quadradinho, ou seja, qual que é a minha torre eu estou querendo transportar dela para algum lugar, e esse para algum lugar é a torre que eu marquei aqui com a bolinha, tá? Vou começar com a parte do problema, assim, ela não é o mais trivial possível, porque poderia ser com um disco apenas, mas a solução né, menos segunda mais trivial que tem é quando eu tenho dois discos. E se eu quero mover esse disquinho do quadradinho para a bolinha, eu vou fazer o seguinte: eu primeiro vou mover. Aqui eu tenho dois discos, né? Então eu vou mover um disco para o meio, certo? E depois eu vou mover
o maior disco de todos para o final, certo? E aí eu vou mover novamente todos os n-1 discos, né, que seria um disco, do meio para o final. Certo? E aí eu resolvi minha torre de Hanoi para 2 discos. Movi eles todos do início, aqui marcado com o quadradinho, para o final, que é marcado com a bolinha. Certo? Beleza. Vamos deixar o problema então um pouco mais difícil, que é justamente eu adicionar um disquinho aqui. Agora eu tenho 3 discos. Eu vou fazer uma construção com vocês proposital. Eu quero mover os 3 discos do quadradinho para a bolinha. Certo? E aí eu falo assim, beleza. Como é que eu fiz da última vez? Eu fiz, na verdade, assim. Primeiro eu movi n-1 discos para o meio. Eu movi o disco final para o destino, o disco, o maior de todos, para o destino final. E depois eu movi todos os meus n-1 discos que estavam no meio para o meu destino final. Certo? Vou tentar aplicar a mesma coisa aqui. Então tá, aqui eu tenho 3 discos. Então eu tenho que mover n-1 discos do quadradinho para o meio. Então o meu destino final agora é o meio. Então tá, eu quero mover n-1 discos, que seriam 2 discos, do quadradinho para a bolinha. E aí como é que eu fazia isso com 2 discos mesmo? Eu justamente movia o disco n-1 discos para minha haste intermediária, certo? Eu movia o meu disco maior de todos para minha haste final, que no caso é a haste da bolinha. E aí eu moveria o meu menor disco de todos, sendo considerado até o momento, para minha posição final. Beleza. Opa, peraí. Eu voltei justamente naquele caso que eu estava querendo, no primeiro caso de todos, que seria mover 2 discos para o meio. Beleza. Agora vamos voltar para o meu objetivo final. Que era mover todos esses caras. O meu objetivo final continua sendo mover todos esses caras para cá, né? Então, beleza. Aí eu falei, tá. Voltando lá, eu teria que mover o meu disco do maior disco de todos, do início para o final. Beleza. Estou nesse caso aqui. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mover esses 2 discos, né, da haste do meio para a haste final. Mas espera aí. Mover esses 2 discos da haste do meio para a haste do final é a mesma coisa de eu falar assim, ó. Eu estou movendo todos esses 2 discos daqui para cá. E aí eu tenho aquele mesmo problema com 2 discos que eu tinha antes. E para resolver o problema com 2 discos, eu movo o meu menor disco de todos para a haste intermediária. Eu movo o meu disco maior de todos para a posição final. E finalmente eu movo o meu menor disco da posição final. Aí eu volto e falo, o meu problema inicial, que era mover todos os discos da bolinha, do quadradinho para a bolinha, está resolvido. Gente, comenta aí para mim quem que não entendeu o que eu fiz. Quem que não entendeu, tipo assim, primeiro, 2 coisas. Quem que não entendeu o jogo. Ou quem que não entendeu a natureza. Quem não conseguiu enxergar a natureza recursiva. Às vezes não enxergou claramente as regras da natureza recursiva. A gente vai repetir agora a natureza recursiva. Mas, às vezes, só de enxergar que tem uma coisa aí que está se repetindo, já está valendo. Quem consegue enxergar, está repetindo, fala aí, eu.
Até ajuda quando vocês já programaram um negócio, né? Show. O Andrew tá chegando aí. Você não entendi muito a recursividade, mas você entendeu, Andrew, que tá repetindo algumas coisas aí? E bom dia. Bom dia, sim. Beleza. Acho que ele deu as duas respostas. Então, vamos tentar estruturar mais esse problema aí. A gente vai voltar a fazer com 3, tá bom? Só que dessa vez com 3, eu vou colocar o algoritmo que eu estou fazendo aqui. Eu vou colocar o algoritmo que eu fiz com 2 aqui. E aí a gente vê se esse algoritmo ele funciona para tudo. Tá bom? Vamos pegar aqui o algoritmo. Né? Aqui, ó, com 2. Vamos ver se é exatamente esse algoritmo que eu estou fazendo. Eu tenho que mover esses 2 discos da origem para o final. Para o destino, vamos falar assim. Destino, vou trocar para final. Hoje a gente está usando final, então a gente usa final. Final. Origem para final. Então a primeira coisa a fazer é, se eu estou movendo 2 discos da origem para o final, né? Eu vou primeiro mover 2 menos 1 discos da origem para o meio. 2 menos 1 discos é 1 disco. Vou colocar esse 1 disco aqui. Aí eu vou mover o meu disco maior de todos, o meu disco N, da origem para o final. Então, da origem para o final. Certo? E depois eu vou fazer assim, ó, eu vou mover os meus N menos 1 discos, que seriam os 1 discos que estão na haste do meio para o final. Ô, Andrew, você conseguiu ver aí que esse algoritmo que eu apresentei para você funciona? E é exatamente isso que eu estou fazendo com 2? Tá. Agora a gente vai ver por que ele é recursivo, tá, Andrew? Eu vou colocar esse outro disquinho aqui e a gente vai ver que esse padrão, que toda vez que eu tenho que resolver com N discos, eu tenho que resolver o mesmo problema 2 vezes com N menos 1 discos. Por que 2 vezes? Porque uma primeira vez é só movendo da posição dos N menos 1 discos da origem para o meio, e depois eu tenho que resolver de novo os N menos 1 discos do meio para o fim. É claro que só está mudando as hastes de origem para o meio, mas só que a natureza do problema eu tenho que resolvê-la 2 vezes para N discos quaisquer. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver se esse algoritmo dá certo. Certo? Então, beleza. A gente tem que resolver esse algoritmo, esse problema, com 3 discos agora. Então tá, aqui olha o nosso algoritmo. A primeira coisa de todas é que eu tenho que mover N, né? N menos 1 discos da origem para o meio. O meu N aqui agora vale 3. Como o meu N vale 3, eu tenho que falar assim, ó, eu tenho que mover 2 discos da origem para o meio. Mas como é que eu movo 2 discos da origem para o meio? Porque aqui o próximo passo não está me falando. Então eu vou tentar aplicar a mesma regra que eu estava fazendo com 2 discos antes. Então tá. A minha ideia então é mover 2 discos. Né? Meu problema agora virou. Esquece 3 discos. Meu problema continua. Agora vai ser 2 discos. Eu quero mover 2 discos da origem para o final. Para o meio. E o meu meio agora que é o meu final. Que é esse cara aqui. O meu meio mudou de lugar. O meu final mudou de lugar. Porque o meu final agora é porque o meu objetivo agora é mover 2 discos para o meio. Então, como é que eu movo 2 discos para o meio? Ah, beleza, eu acho que dá para seguir ali o algoritmo agora de novo. Se eu tenho 2 discos, eu tenho que mover 2 discos, N menos 1 discos, que é 1 disco da origem para o meio. Então, N menos 1 discos, eu tenho 2 discos, então eu tenho que mover 1 disco da origem para o meu meio. Então, eu pego e movo da origem para o meu meio. Legal. Depois, eu tenho que mover o meu disco maior de todos, que no caso é esse segundo disco aqui, da minha origem para o meu final.
certo? E, por fim, eu tenho que mover os meus dois discos, o meu N-1, né, que é 2 menos 1 discos, do final, do meio para o final. Opa, peraí. Eu consegui resolver aquele problema, aquele subproblema que eu estava querendo, que era mover os dois discos do meu início para o meu meio. Então agora eu posso voltar a resolver o meu problema com 3 disquinhos. O meu problema com 3 discos continua sendo mover. Então eu fiz esse meu primeiro passo. Agora eu estou no meu segundo passo do problema de 3 discos. O problema de 3 discos está me falando, não, pega o disco maior de todos, move do início para o final. Então, legal. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mover N vale 3, né? 2 discos do meio para o final. Mas espera aí, eu não sei resolver isso aqui. Muito complexo para mim. Então, vamos tentar aplicar a mesma ideia de novo. Vamos resolver o problema, um problema de mover 2 discos do meio para o final, mas agora o meu meio vai virar o meu início aqui, ó. E como é que eu resolvo esse problema de mover do quadrado para a bolinha com 2 discos? Eu faço assim. Eu pego o meu N vale 2 agora. Eu pego um disco, movo ele do meu início para o meio. Depois eu movo o meu maior disco de todos, que é o meu N aqui, do início para o final. E por fim, eu movo os meus N-1, que seria o meu último disquinho, do meio para o final. Beleza, eu resolvi meu problema com 2. Vamos ver se eu resolvi meu problema com 3. Então, o meu problema com 3 ele era mover da haste da esquerda para a haste da direita. Opa, peraí. Resolvi. Andrew, conseguiu ver a recursão agora quando eu apresentei o algoritmo? Ficou mais estruturado na sua cabeça? Porque a recursão aqui, na verdade, é assim, ó. Para mover N discos da origem para o fim. Final? Eu tenho que fazer isso. Mover Então, por que é um algoritmo recursivo, gente? O algoritmo ele é recursivo justamente porque para eu mover N discos da origem para o final, eu estou resolvendo o mesmo problema duas vezes, tá? Duas vezes, para N-1 discos. Porque o problema é o mesmo. Eu só quero mudar, tipo assim, eu só mudo a origem e o destino, mas o problema é que eu continuo movendo N discos daqui para cá. Tá bom? Gente, eu não vou resolver com 4 aqui, não, porque com 4 fica muito maior e acho que não precisa para entender a natureza do problema. Que a ideia é a gente focar mais na análise do algoritmo também, tá bom? Enquanto eu abro aqui o meu código, eu queria saber, quem tiver dúvida, comenta aí para mim, por favor. Dá o like também no vídeo, clica no sininho para você ser notificado quando eu postar os vídeos novos no canal. Deu like? Valeu. Gente, dá like aí, ó. Isso ajuda muito o canal a crescer. O rostinho ali nos usuários. O Ian é um youtuber, gente. O Ian é youtuber. Ian, compartilha aí pra gente. Compartilha com a gente aí. Quais são suas lições de youtuber?
Legal. Então tá. Vamos ver aqui se está grande o suficiente. Está grande o suficiente para vocês, gente? Está grande o suficiente na tela para vocês? Diz aí para mim. É de boa? Legal. Vamos tentar entender aqui o que é, então, o nosso problema recursivo aqui. O nosso problema recursivo, ele é justamente aqui feito pela torre de Hanoi. Esse é esse procedimento recursivo. A gente tem o nosso procedimento recursivo. Peraí, deixa eu só trocar o idioma aqui do VI. Oh, não é inglês, não. BR. Pronto. Tá, seguinte, então. Aqui a gente tem o nosso procedimento de torre de Hanoi e a gente acabou de ver que ele existe uma natureza recursiva. Porque o negócio é o seguinte, quando eu quero resolver uma torre de Hanoi com N discos, eu falo assim, ó, resolve com N discos, usando o início, fim e o meio. Início, fim e o meio. Eu estou falando quais são as torres que eu quero. Eu quero do início para o fim, usando o meio como a minha haste intermediária. Aí, quando eu tenho o caso base, que é quando eu tenho apenas um disco, beleza. Com um disco só, pega o disco da haste do início e passa ela para a haste do fim. Então, esse aqui é o meu caso base da minha recursão. Né? Vocês estudaram aí, acho que foi em AED 2, algoritmos recursivos. Né? Aqui a gente está mais focado na análise. Tá? E aí a gente tem justamente os demais casos. Os demais casos, quando eu não tenho apenas um disco, eu tenho mais que um disco, o meu problema se torna o seguinte, se eu quero mover N, então eu tenho que mover N-1 discos. Né? Para eu resolver com N discos, eu pego N-1 discos, passo primeiro do início para o meio, né? Igual a gente viu com 2 discos, né? A gente passa primeiro todos N-1 discos do início para o meio, usando o fim como o nosso cara intermediário. Né? Depois eu vou passar o meu disco, o maior de todos, né? Do meu início para o fim. E por fim, eu vou passar todos os meus discos do meio para o fim, usando o meu disco, a minha haste intermediária como suporte. Tá? Gente, quem que está com dúvida e quem que não conseguiu enxergar aquele algoritmo e aquele passo que a gente fez lá no desenho ali, tá tranquilo? Tem 9 pessoas aí, me dá 4 tá tranquilos para eu continuar. Pro Ian tá tranquilo. Pro Guilherme também tá tranquilo. Pro Matheus. Só mais um, gente. Esse aí é o meu like. Ótimo. Ótimo. Então tem muita gente aí que tá tranquilo. Então, vamos fazer o seguinte. Então, antes de eu começar aqui a questão da nossa análise, eu vou primeiro fazer o que vocês fizeram, né? O que vocês estão fazendo no último trabalho. Eu vou rodar esse algoritmo, mas aqui eu não coloquei o tempo não, mas a gente vai usar o tempo mais a questão, tipo, tempo nosso psicológico, né? Para ver quanto tempo que está demorando para resolver esse problema. Depois a gente faz a análise para entender o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Eu vou primeiro compilar o programa aqui. Java... Meu programa está ali dentro da pasta app, então eu vou compilar aqui usando o Java C, app, Java, compilado, certo? Então se a gente for lá na pasta app, tá o meu carinha lá, app.class. Agora eu vou executar o meu Java, Java cp app. Certo? Então
tá. Aqui, nesse programa, eu coloquei um scanner aqui para justamente ler do meu teclado qual que é o tamanho do problema, qual que é o meu X que eu quero justamente resolver. Vamos testar o X mais tosco de todos, que seria o X igual a 1. Aí ele está falando assim, ó, quando eu tenho apenas um disco, eu pego o meu disco do início e passo ele para o final. Perfeito. Esse é o caso mais tosco. Vamos tentar com dois, que a gente ilustrou ali no nosso primeiro caso. Olha só, com dois é justamente o que a gente tinha. Primeiro a gente pega o disco 1, passa ele do 1 do início para o meio. Aí eu pego o meu disco 2, passo ele do início para o final. Pego o meu disco 1, passo ele do meio para o final. Tem justamente o caso que a gente começou a nossa aula com ele. Vamos agora ver como que fica o caso com 3 discos. Dá justamente aquela mesma resposta. Bom dia, Weber. Se você tiver com dúvida aí, a gente está fazendo análise de torres de Hanoi, tá? A gente já reviu o algoritmo aqui, agora a gente vai começar a análise de complexidade. Então tá, aqui a gente está rodando o nosso algoritmo com três disquinhos, e a gente tem justamente aquela resolução com os 3 discos que a gente viu. Não vou ficar lendo e simulando aqui não, porque a gente já fez isso 2 vezes. O que eu estou querendo mais preocupado mostrar aqui, ó, com 3 foi rápido, né? Com 3 foi rápido, ó. Foi rápido. Vamos lá, eu vou fazer agora, vou resolver com, eu vou aumentando de 2 em 2, tá? Com 3 foi rápido, vamos ver agora com 6, né? 6, eu vou dobrando, ó. Com 6 também foi rápido, vamos ver com 12. Ó, com 12 já demorou um pouquinho, né? Vou começar a aumentar de 2 em 2 para ver o que está acontecendo. 14. Um pouquinho mais, talvez. Vamos ver com 16. Com 16 foi um pouco mais, já está perceptível. 18. Ó, 18 a gente já tem que esperar. Com 20 agora. Ó, foi bem mais, né? Vamos ver aqui com 22. Enquanto isso, gente, o que está acontecendo aí? Ô Ian, com certeza se a gente retirar o print, ele vai mais rápido, tá bom? Porque o print ele é entrada e saída, ele é uma operação mais lenta. Mas a natureza do problema continua sempre a mesma, tá bom? Porque senão a gente não consegue visualizar a resposta. A resposta é justamente a solução, a resolução do problema, né? E de qualquer forma, se eu quiser resolver com 22 disquinhos, eu tenho que ler essa entrada toda para solucionar. Bom dia, Leonardo. Vocês viram que com 22 já demorou um tempo, né? Eu vou colocar aqui com 25. Vou deixar rodando aí. Não, eu tenho que digitar 25. Pronto, tá deixando rodando. Quem que tem aí um palpite do que está acontecendo e por que toda vez que eu aumento o tamanho da minha entrada, o tempo que eu tenho que esperar para resolver o algoritmo, por que ele não está proporcional, vamos falar assim, linearmente ou mesmo que quadraticamente? Qual que é a minha proporção que eu estou tendo aí? Toda vez que eu aumento a coisa. Ó, o Ian soltou ali. Por que é exponencial, Ian? Quem que concorda? Primeiro, quem que concorda com o Ian? Eu já falei várias vezes aqui quando eu estava explicando. O Leonardo chegou agora e já está concordando. Fala aí pra gente, André. Eu já falei várias vezes. Fatorial devido ao n-1. Na verdade, ele não é fatorial, sabe, Andrew? É justamente exponencial. A gente vai ver por quê. Mas eu já falei por quê aqui algumas vezes, mas eu não deixei muito claro. O negócio é o seguinte.
Quando a gente tem que resolver um problema de torre de Hanoi com n, eu falei, a gente tem que resolver duas vezes o problema de torre de Hanoi com n menos 1. Vamos colocar aqui de um jeito mais claro. Opa, cadê o meu terminal? Vamos colocar aqui de um jeito mais claro. Opa. Eu estava no terminal aqui. Ó. Tab new. Fubá. Tá? Isso, exatamente, Matheus. Porque a gente, toda vez, a gente tem duas chamadas de função, mas se a gente for analisar, o que acontece? Ó? Né? Então aqui eu vou colocar ali, tá rodando, daqui a pouco a gente vê que dá de resultado, tá? O negócio é o seguinte, eu vou parar porque na última aula meu memória estourou e aí parou de gravar por causa disso. Tá. Porque é recursivo, né? Aí eu fiquei sem memória e aí danou-se. Então tá, o que acontece? Quando eu quero resolver uma torre de Hanoi com 4, certo? Eu vou ter que resolver duas torres de Hanoi. Primeiro eu vou ter que resolver uma torre de Hanoi com 3, e depois eu vou ter que resolver uma torre de Hanoi com 3. Por sua vez, para eu resolver uma torre de Hanoi com 3, eu tenho que resolver a torre de Hanoi com 2 para a torre de Hanoi com 2. Certo? E com esse 3 aqui é a mesma coisa. Por fim, para eu resolver uma torre de Hanoi com 1, eu tenho que resolver uma torre de Hanoi com cada um desses caras. Certo? E eu tenho que resolver a torre de Hanoi com os outros caras. Tá vendo aqui, gente? O negócio é o seguinte, ó. Eu fiz uma árvore aqui. Ela tá mais ou menos uma árvore. Só fazer assim. E aí fica uma árvore bonitinha, certo? Se a gente reparar aqui, eu tenho uma árvore. Uma árvore que tem quantos níveis aqui nessa minha árvore? Quantos níveis? 1, 2, 3, 4. 4 níveis. Né? Onde cada nível representa, né? Vou colocar aqui embaixo, melhor, 4 níveis. E cada nível aqui, que cada nível está representando cada nível representa a solução de um problema menor. Então quer dizer que, por exemplo, quando eu estou resolvendo com 4, eu estou resolvendo um problema com uma torre de Hanoi com 4 discos. Quando eu estou resolvendo o problema com 3, com 3, né, com n igual a 3, eu estou resolvendo com 3 discos e assim por diante. Mas só que o mais interessante de tudo é que se a gente tem 4 níveis, a gente tem, portanto, temos 2, né? Como cada nível tem 2 filhos, né? E cada filho tem 2 filhos, né? Se a gente contar ali, a gente tem exatamente, ó, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. Então aqui de cara eu tenho 8. No nível das folhas eu tenho 8. Aí nesse outro nível aqui eu tenho 2 com 2, que é 4. Então 8 mais 4, 12. Nesse segundo nível aqui, eu tenho 2. Então 12 mais 2, 14. Por fim, eu tenho o 9 pai de todos, né, 9 raiz. E eu tenho 15 nós. Então, na verdade, se a gente fizer uma relação, eu tenho 2 elevado a 4 menos 1 subproblemas, né? Subproblemas para resolver.
Tá tranquilo, gente? Tá vendo? Mas assim, o problema é. Então, se eu tenho, portanto, né? Se eu tenho para n níveis, temos que resolver n 2 elevado a n menos 1 subproblemas. Só que tem uma coisa aqui. Isso não é verdade só porque o algoritmo é recursivo, não, tá, gente? É porque eu montei a árvore com vocês e eu falei assim, gente, olha, para eu resolver a torre de Hanoi com 4, eu preciso resolver a torre de Hanoi com 3 e a torre de Hanoi com 3. Por que duas torres de Hanoi? Porque justamente eu estou pegando e estou movendo primeiro os meus discos do início para o meio e depois do meio para o fim. Tá? E o problema aqui todo da natureza recursiva não é porque o algoritmo é recursivo. Muitos algoritmos que a gente vê, a gente tem algoritmos recursivos que são eficientes. Me dá um exemplo aí de algoritmo que inclusive vocês viram comigo. Mas me fala aí, qual que é um algoritmo recursivo que ele é eficiente? A árvore binária é um algoritmo, né? Uma pesquisa binária, certo? É um algoritmo recursivo. Ele é eficiente, certo? O problema aqui é que a gente tem esse tal dos subproblemas, e quando vocês forem estudar lá na teoria, né, eu não sei se ela já chegou a falar dessa palavra-chave, subproblema, mas quando entrar mais na questão das técnicas que a gente tem para atacar diferentes algoritmos, talvez fique melhor, eu falo mais dessa palavra, é que os subproblemas aqui, nesse caso, eles têm uma certa sobreposição, né? Porque eles meio que são os mesmos. Só que, nesse caso, eles são os mesmos, eles têm a mesma natureza, mas a gente não consegue reaproveitar as respostas. Quando eu resolvo esse subproblema de 3 aqui, eu não consigo dar a resposta para o outro problema. Porque, na verdade, se a gente lembrar lá, as hastes de início e fim, elas são diferentes, mas o tamanho do problema ele continua o mesmo. Então, como eu não consigo aproveitar uma resposta que eu havia previamente calculado, a melhor coisa que eu tenho a fazer é calcular aquele cara de novo. Mesmo o tamanho do problema ser diferente. O negócio é assim, quando eu faço essa divisão do problema, eu faço uma divisão de 2 subproblemas, um pouquinho menores, por isso que eventualmente vai acabar, por isso que o algoritmo vai parar uma hora, mas eu não consigo reaproveitar as respostas, certo? Gente, esse aqui então, existem 3 métodos para analisar algoritmos. É até bom que a gente está fazendo uma revisão aqui para a prova. Vocês conseguem me falar quais são os 3 métodos de analisar a complexidade de um algoritmo? Não, não, não. São 3 métodos. São 3 métodos para realizar o algoritmo. Primeiro, o segundo e o terceiro, né, Leonardo? Justamente, é você que fica me trollando aí nas aulas. Tá. Seguinte, a gente vai fazer o seguinte. O primeiro método de todos, para análise de algoritmos, ela tem 3 métodos diferentes. Algoritmos. A gente tem primeiro o método, vamos falar assim, o método gráfico. Gráfico. O primeiro, que é o método gráfico, é justamente o seguinte. Eu peguei e desenhei a árvore com vocês. A árvore, vamos falar assim, de recursão. Esse é um algoritmo esse é um método que ele funciona bastante quando você tem um algoritmo recursivo. E se você basicamente quiser tirar a complexidade do algoritmo, basta a gente tirar qual que é a fórmula dessa nossa árvore, quantos nós que a nossa árvore tem, e pronto, a gente tem a nossa complexidade algorítmica ali. No caso, o número de operações, o número de subproblemas que eu tenho que resolver aqui é 2 elevado a n menos 1. A gente viu isso aqui. Isso aqui, gente, saber isso é muito útil,
Porque assim, você, na hora que você estiver fazendo uma análise de um algoritmo, você consegue usar dois métodos, inclusive os três, se você estiver dominando os três, e se os três forem aplicáveis, porque nem todos são aplicáveis, por exemplo, a árvore ela não é aplicável muito no algoritmo iterativo. Entendeu? Mas assim, se você tiver essa capacidade, você consegue justamente fazer essa análise e comparar se a resposta deu igual ali no meio da prova, sei lá, tá bom? Esse é o primeiro método gráfico, o método da árvore. Árvore. O segundo método, ele é um método também que ele não é aplicado o tempo inteiro. O método do teorema mestre. Vocês estudaram o teorema mestre, gente? Nope. Mas vocês vão estudar o teorema mestre? Ele é um método tipo analítico. Na verdade, ele é um macete que tem. Ele é um truque que você tem para cortar caminho do método analítico, que é o terceiro método. Mas o teorema mestre também ele não é aplicado em todos. Eu, particularmente, eu não tinha visto o teorema mestre na graduação, eu só fui ver o teorema mestre quando eu fiz a disciplina de PAA na pós-graduação, no mestrado. Inclusive, a minha prova de PAA, vocês que vão fazer prova aí hoje, a minha prova de PAA no mestrado foi assim, a professora entregou a prova pra gente, é uma turma de 40 alunos, e falou assim, pessoal, vocês têm 2 semanas para resolver a prova, são 14 questões, tinha que fazer, ela dava o problema, aí ela pedia o algoritmo do problema, e que fosse ótimo, e a análise de complexidade do algoritmo. Sabe quando você pega o livro lá e só tem as caveirinhas nos exercícios? Era justamente isso, não tinha resposta em nenhum lugar. Aí juntou o pessoal do laboratório todo para fazer a prova durante 2 semanas. Gente, foi desespero. 2 semanas sem dormir. Crendo. Tem. Em 2016 eu fiz essa prova. E o último método é a expansão telescópica. Quem já fez a expansão telescópica? Talvez seja que vocês tenham ouvido falar ali do método analítico. Método analítico, tá bom? Então aqui a gente vai falar justamente, né? A gente vai utilizar o método analítico. A gente já utilizou o método da árvore e a gente vai comparar para ver se o método analítico ele está dando a mesma resposta do nosso método da árvore, tá bom? Então vamos lá. Para a gente fazer, a gente vai expandir aqui a nossa recursão e ver o que está acontecendo. Deixa eu assim. Espera aí. Legal. A primeira coisa que a gente tem é o seguinte. O caso base da nossa recursão, ela é simples de ser resolvida. Quando eu faço uma torre de Hanoi com 1, então, deixa eu colocar aqui. Depois eu posso compartilhar essa nota aqui de aula com vocês, tá bom, gente? Eu deixo ali no Canvas e copio e colo aí também para vocês, tá bom? Então aqui é o método gráfico. Método analítico. Expansão telescópica analítico. Né? Então tá. Para resolver a torre de Hanoi com 1, quantos passos que eu tive que fazer? Eu só tive que fazer um passo, que foi mover o disco do início para o final. Para resolver a torre de Hanoi com 1, então, eu tenho justamente uma operação a ser feita. Nada demais. Para eu resolver a torre de Hanoi com mais do que 1, por exemplo, com n, o que eu fiz? Torre de Hanoi com n. Eu fiz o seguinte. Primeiro, eu vou digitar aqui. Quando eu fiz a torre de Hanoi com n, eu fiz, né?
Eu resolvi primeiro a torre de Hanoi com n menos 1, certo? Aí, porque eu tinha que mover todos do início para o meio. Aí depois eu tinha que resolver a torre de Hanoi, que era mover o meu disco, o maior disco de todos, do início para o final. E isso era apenas uma operação. E aí eu tinha que resolver, né, a torre de Hanoi com n-1 discos de novo, porque eu tinha que mover todos os discos do meio para o final, certo? Então, gente, vamos parar aqui por um tempo. O que eu estou tentando fazer aqui? Isso aqui é uma equação, a equação H, ela me dá o custo em número de operações, em número de movimentações de discos que eu tenho que fazer para resolver a torre de Hanoi. E essa equação, ela é uma equação recursiva. Tá? Por quê? Por que ela é recursiva? Porque eu aqui na torre de Hanoi de H de n-1, eu tenho que, de H de n, eu tenho que resolver H de n-1. E H de n-1 é H de n-1, é H de n-1, e aí eu fico em função de H de n-2. E eu vou descendo até chegar no H de 1. Então eu tenho essa equação recursiva, certo? Mas aqui eu escrevi de um jeito bem didático essa segunda linha aqui, mas eu posso simplificar essa segunda linha falando que ela é 2 vezes H de n menos 1 mais 1. Tá certo? Certo, gente? Ok. Tá. Então, vamos tentar entender aqui o que é o H de n menos 1, tá certo? O H de n menos 1, vamos expandir. H de n menos 1, ele é a mesma coisa de 2 vezes, certo? N menos 2. 2 vezes H de n menos 2 mais 1. Certo? Se eu jogar isso nessa minha fórmula aqui, então eu fico com 2 vezes H de n menos 1, mas H de n menos 1 a gente acabou de calcular na linha de cima, não é certo? Então eu fico aqui com 2 vezes, vamos colocar em parênteses para ser bem didático, n menos 2 mais 1, mais 1. Certo? Tá legal. Então, H de n é isso aqui. Se eu simplificar esse cara aqui, né, eu fico justamente, eu vou escrever aqui embaixo. Que seria 2 vezes H de n menos 2. Ó, faltou um 2 aqui, ó, 2 vezes. Né? Aí aqui eu fico com 2 vezes 2H de n menos 2. Eu fico aqui com 4 vezes H de n menos 2. Mais 2 vezes 1, que dá 2, mais 1, que daria 3. Tá certo? Vocês estão me acompanhando aí, gente? Porque senão vai perder. Vocês estão me acompanhando? Legal. Então, o que é H de n-2? H de n-2 diz aí, Camila. Vou esperar a Camila ver se ela está acompanhando a gente. Está acompanhando, Camila? Legal. Então, a gente vai fazer aqui o H de n-2. H de n-2 é 2 vezes H de n-3
mais 1. Então a gente joga lá de novo na nossa fórmula. O que é o h de n? Então o h de n fica 4 vezes o h de n menos 2. O h de n menos 2 é 2 vezes h de n menos 3 mais 1 mais 3. Certo? Vou aumentar aqui o meu... É o seguinte. Se eu simplificar aqui embaixo, h de n é igual a 4 vezes 2, 8. 8h de n menos 3. 4 mais 1 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Mais 3. Certo? Que daria mais 7 aqui. Beleza, gente. Eu só vou fazer mais um nível aqui para a gente ver o que está acontecendo e aí a gente tentar tirar alguma relação disso daqui tudo, tá bom? Então vamos ver o que é o h de n menos 3. O h de n menos 3 n menos 3 ele é igual a 2 vezes o h de n menos 4 mais 1. Então aí a gente joga de novo na nossa fórmula. H de n, né, é igual a 8 vezes o h de n menos 3. H de n menos 3, que é 2 vezes h de n menos 4 mais 1 mais 7. Se a gente resolve esse cara aqui... Gente, na prova, sabe? Quando eu fazia minhas provas, eu sempre escrevia passo por passo. Justamente para não errar, sabe? Porque isso força você a pensar. Então, aqui é 8 vezes 2 dá 16 vezes h de n menos 4. Aí fica 8 vezes 1 dá 8. Mais 7. 8 mais 7 dá 15. Ótimo. Então, gente, eu não vou fazer aqui mais, não. Eu queria saber aqui o que a gente consegue tirar. Qual que é uma fórmula geral que a gente consegue tirar desse cara aqui? O nosso h de n. Alguém consegue chutar uma fórmula geral? O que está acontecendo aí? Vamos ver. Tem muita gente digitando aí. 2 vezes. Será que é 2 vezes? E, ó. Será que tá andando de 2 em 2? Ó. Ó, o que o Matheus falou ali, ó. Vamos ver o que o Matheus falou ali. É isso aí, ó. Que a nossa fórmula geral é justamente essa, ó. Fórmula geral. De forma, eu vou colocar abreviado, que aí a gente consegue ter a noção. Fórmula geral, né? Que a gente tem o nosso... A gente tem que o nosso h de n é a mesma coisa de eu resolver 2 vezes i, 2 elevado a i, vezes h de n menos 1 mais 2 elevado a i
menos 1. Tá certo? H de N menos I. Obrigado. Isso. Então, é justamente isso, ó. Porque esse cara aqui que está acompanhando o H, ele é justamente o número de passos. Ele é justamente em qual que é a profundidade que a gente está na nossa árvore de recursão, tá bom? É justamente, ó, esse cara que está acompanhando o H, ele está falando qual que é o nível da nossa árvore de recursão, tá? Quando a gente está no nível lá embaixo, a gente tem que resolver 2 elevado a i subproblemas, tá certo? 2 elevado a i subproblemas. Cada subproblema de tamanho de n menos i, certo? N menos i. Tem que ser que eu já andei i níveis, faltam n níveis para eu andar, n menos i níveis para eu andar. E eu tenho que somar a resolução quanto tempo que demora para fazer todos os níveis, né, todos os subproblemas daquele nível. Então, gente, eu acho que é bem interessante a gente quebrar isso, que são esses dois termos, onde vamos... Opa! Deixa eu salvar esse cara aqui para não perder. Onde? Observe que primeiro termo corresponde aos níveis a serem processados, ao custo dos subproblemas restantes. Primeiro termo. Segundo termo, ele é o custo dos subproblemas já resolvidos. Então, ele tem uma fórmula geral ali. Então, é legal você ver. Então, quando você estiver estudando ali para a prova, pega a sua árvore de recursão, você vai ver que é justamente isso. Quando você contar os nós e tal, você vai conseguir enxergar isso. Gente, vocês estão conseguindo me acompanhar aí? Tá legal? Bacana. Então a gente vai. Agora a gente não terminou, tá, gente? A gente tem que resolver essa recursão que a gente quer colocar todo mundo em função de n. E para a gente colocar todo mundo em função de n, ele é simples. A nossa hipótese é a seguinte. A hipótese indutiva. Hipótese. Que assim, que o nosso S, nosso H de n menos i, eventualmente, o nosso H de n menos i, né, a gente vai resolver, eventualmente a gente vai chegar no H de 1, certo? Eventualmente, quando a gente vai descendo a nossa recursão, eventualmente a gente vai chegar lá. E se a gente está falando isso, a gente está construindo a seguinte... a gente está construindo a seguinte igualdade, né? A gente está construindo a seguinte igualdade, que o n menos 1 menos i é igual a 1. Tá certo? Isso aqui, então, é a nossa hipótese indutiva. Vocês estudam em matemática discreta, certo? Logo, n de i é igual a 1. E aí, então, isso é a mesma coisa de eu falar que se eu isolar o i, né? O i nessa última fórmula aí, hipótese indutiva, logo, então, gente, eu reescrevo a mesma coisa várias vezes, é porque eu fico
tentando deixar o mais bonitinho para vocês usarem isso aqui para estudar depois, tá? Então, vocês me perdoem aí então, a gente tem aqui que o I é igual a N menos 1. Então, eu só isolei o I. Por que eu estou querendo fazer isso? Porque eu estou querendo justamente substituir o meu I na minha fórmula geral. Certo? E aí a gente vai fazer justamente isso agora. Na nossa fórmula geral. A gente tem que o H de N, né? Deixa eu copiar essa fórmula aqui. A gente copiou a fórmula aqui. Vamos isolar, então. Vamos substituir o I nessa fórmula aqui. Primeiro a gente vai substituir o I nessa fórmula. A gente vai ficar, ó, o I é igual a N menos 1, então N menos 1, vezes I, vezes... Opa, tinha um erro aqui nessa fórmula. Escrevi duas vezes. H, o N menos N menos 1, né? Mais 2, mais 2 elevado a N menos 1 menos 1. Certo? Certo. Coloquei um parênteses aqui a mais, não preciso desse parênteses a mais. Tá certo? Tá certo. Né? Bom dia, Arthur. Então, a gente tem aqui o H de N, ele é justamente 2 elevado a N menos 1 vezes. Aqui, a gente tem o seguinte, N menos N menos 1 fica H de 1. Certo? E aqui a gente continua tendo 2, esse termo aqui. Tá. E agora o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai usar um pouquinho de matemática aqui. Não que a gente não esteja usando. Tá? Porque 2 elevado a n menos 1 é a mesma coisa de 2 elevado a n dividido por 2. Porque a gente está justamente aplicando as propriedades aí da exponenciação. A gente tem aqui 2 elevado a n dividido por 2, certo? Vezes h de 1. O que é h de 1? h de 1, pelo nosso método aqui, ó, na linha 22, ó, a gente tem que h de 1 é justamente 1. Então, eu tenho 1 aqui. Vezes, mais, né? Vezes 1, mais. Aqui a gente tem a mesma coisa, ó. 2 elevado a n menos 1 é a mesma coisa de 2 elevado a n dividido por 2. Isso tudo é menos 1. Por fim, vamos resolver esse cara aqui. Então, a gente tem, ó, que é 2 elevado a n dividido por 2. O vezes 1 vai embora, porque isso aí tudo vezes 1 é ele mesmo, né? Mais 2 elevado a n dividido por 2 menos 1. Última linha é a seguinte. 2 elevado a n dividido por 2 mais 2 elevado a n dividido por 2, ou seja, duas metades somadas, dão um inteiro. A gente tem 2 elevado a n menos 1. Tá certo? E se a gente voltar lá na nossa fórmula que a gente derivou, lá a gente tem 2 elevado a n sem problemas. Então, aqui, né, em questões de ordem de complexidade, a gente tem uma ordem de complexidade exponencial. Porque quando a gente tem justamente, né, quando a gente tem justamente esses constantes aí, a gente já viu que assintoticamente essas constantes não fazem diferença nenhuma na execução, no tempo de execução, no custo de execução do algoritmo. Tá certo?
Gente, eu vou parar aqui agora a nossa gravação, porque eu acho que a gente pode fazer as perguntas por fora mesmo, para não ficar muito longe, grande para quem estiver assistindo.